Vamos lá. O inventário você, quando tem um patrimônio, está no seu nome. Certo. Você botou lá, está lá na matrícula do seu imóvel, que aquele patrimônio é seu. Então, somente você tem autonomia para vender, transferir, doar esse patrimônio. Se você falece, esse patrimônio tem que passar para alguém. Então, não dá para você fazer isso direto. Existe um inventário em que você verificar quais são os bens que existem, quais são os herdeiros que existem, qual é o direito e como esse patrimônio vai ser dividido. Tem testamento, não tem testamento, tudo isso é estudado no inventário para saber como é que a partilha de bens deve ocorrer. Se houver manifestação de vontade daquele que faleceu anteriormente através de um testamento, né, aí essa vai ser respeitada. E aí entra uma questão que a gente fala que a lei determina o quê? A lei determina que de todo patrimônio que você tem, a metade ela tem que seguir a regra dos herdeiros necessários. A outra metade é a metade que a gente fala disponível, que a pessoa pode dividir para quem ela quiser. E isso explica, por exemplo, as pessoas que às vezes, meu pai entregou mais para o meu irmão, ele pode? Pode. Se o que ele entregou está dentro da metade livre que ele tem, está tudo bem. A outra metade teria que estar dividida entre vocês, igualzinho, né? Todos os filhos. Então, isso é a lei aplicando. Agora, você, dentro de uma estrutura de proteção, né, através da hold, você pode mudar isso? Até dá. A gente respeita aquela metade livre, né? Aquela metade da legítima. A gente respeita um para cada um. E o pai trabalha as outras. Mas o que ele faz? Sabe qual é a vantagem da hold? A gente mostra para o herdeiro o quanto vai ser o inventário. Quando a gente faz a gente chama de sessão de viabilidade, né? Que a pessoa vai fazer uma sessão de viabilidade, ela traz o patrimônio dela todo. Como se ela tivesse morrido, você vai no tempo para frente, volta. Isso. Seria isso. Me traz seu patrimônio que eu quero saber o que vai acontecer com o seu patrimônio. O que a gente faz ali? Eu simulo um inventário do patrimônio dele. Né? Simulo o inventário do patrimônio do casal. E o filho vai ter que pagar quando o pai falecer e quando a mãe falecer. Então, vai passar por 2 inventários, né? Então, a gente já simula os 2 juntos, porque é um casal trabalhando para proteger os filhos. Que vai acontecer? Quando você faz isso, né? Você tem um valor? Tem. Como eu falei para você, uma hold pode sair a 90% a menos do que seria um inventário. Sai muito mais barato e você consegue pagar parceladamente, né? Então, é uma forma muito mais tranquila de você planejar o seu patrimônio. Quem ganha com isso? Os filhos. Os pais, o que eles ganham? Eles ganham alguma coisa? Ganham. Por quê? Os pais, normalmente eles fazem isso para proteger os filhos. A gente se preocupa, né? A gente não quer que o Estado tire nada, a gente quer passar e quer que seja passado da maneira como a gente entende que deve ser. Eu quero ditar as regras. O testamento dá para eu fazer isso? Dá, só na metade. Eu quero ditar as regras em todos os... Não, vamos fazer uma troca de favores. Qual é a moeda de troca? Olha, eu vou montar uma estrutura de holding, vou pegar o meu patrimônio, vou colocar dentro de uma pessoa física, jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica não falece. Elimina o inventário no momento que eu coloco meu patrimônio ali e a pessoa jurídica passa a ser dona desse patrimônio. Aí, o que acontece? Quando você integraliza lá na empresa, ela te devolve o quê? Você recebe cotas. Se eu coloquei 1 milhão de um patrimônio lá, eu recebo 1 milhão de cotas. Essas cotas ficam declaradas no meu imposto de renda. Lá, eu passei o imóvel tal e recebi 1 milhão em cotas. Isso vai para inventário? Vai. Eu sempre falo, gente, o termômetro de inventário é a sua declaração de imposto de renda. Tudo que tiver lá vai para o inventário. Qual é o passo seguinte? Você pegar essas cotas e doar para os filhos. Então, o que acontece? Nesse momento vivo, certo. Eles vão ter o quê? Eles vão ter a propriedade, mas eles não têm a posse. O que significa isso, né? Porque fica difícil para as pessoas diferentes. Você, quando aluga o seu imóvel, você aluga para alguém. O imóvel é seu, não é? Certo. Você pode entrar lá a hora que você quiser? Não. Porque eles têm a posse e você tem a propriedade. Entendeu? E você tem que respeitar o uso deles lá. Isso é o usufruto do proprietário, do dono das cotas. Dono das cotas. Eu vou te doar
a propriedade. Você só vai ter o poder sobre isso quando eu falecer. E ele ainda pode definir o seguinte, que quando a sua mãe ou eu, o último que falecer, posso fazer isso. Então, você tem uma gama de poderes e que cada família trabalha isso de uma forma diferente, porque cada família tem um mecanismo ali, uma relação diferenciada. Tem pessoas que preferem, por exemplo, eu posso deixar só quando o último falecer é que as cotas serão, os filhos poderão exercer o poder sobre as cotas, né? Aí é o poder de tudo, né? Porque enquanto não, o usufruto é daquele que está vivo ali, detendo aquilo, e ele está recebendo aluguel, ele pode vender os imóveis se ele quiser. Por quê? Porque está num contrato. Eu saí da esfera do direito civil, que é aquele que rege a pessoa física, e entrei num direito empresarial. É outra normatização. E lá, o contrato faz lei entre as partes, desde que não desobedeça ao normativo de ordem pública. Mas aquilo que eles acordaram, por exemplo, eu vou doar esse seu chá, para você. Mas a hora que eu pedir, você vai ter que me devolver. Tudo bem? Tudo bem. É condicional, não é? Só doei porque você aceitou a condição. E isso é validado pelo jurídico. Se for juízo discutir isso, o cara vai assim, desculpa, Pedro, você tem que devolver. Ela só doou porque você prometeu isso para ela. Então, tem que cumprir a sua promessa. Então, esse é o poder de uma holding. Porque quando a gente faz a doação, existe um acordo de sócios que gesta tudo isso. E nesse acordo é determinado todas as regras que o casal quer colocar. E os filhos aceitam. Por que os filhos aceitam? Primeiro porque o patrimônio não é deles ainda. Né? É do pai. Ele poderia não fazer nada e todo mundo cair no inventário e ter que pagar o valor do inventário. Então, e geralmente são famílias que se dão bem, né? Se o pai quer proteger os filhos, geralmente tem uma relação muito saudável. Faz sentido. Né? Então, o que a gente sempre recebe... A gente já recebeu pessoas, assim, em uma fase de briga, que fez as pazes quando entendeu que o pai estava protegendo e que ele teria uma economia tributária gigantesca. Então, isso já amenizou até ali as desavenças na família. Mas a realidade é essa, que na moeda de troca para o pai, inclusive é essa, tem uma cláusula chamada reversão, que consta lá. A hora que eu quiser voltar para a pessoa física, eu volto tudo para a pessoa física. Tiro as cotas e devolvo tudo para a pessoa física. Tá. Se eu posso, é que nem você vai para um jogo com a bola, né? Certo. Se eu quiser levar minha bola embora, acabou o jogo. Ah, entendi. Então, os filhos, eles vão concordar com tudo porque os pais podem não fazer isso ou quando fizerem, podem desfazer. Tá. Então, o poder nunca é perdido dos pais, porque tem essa cláusula de arrependimento, né? De você se arrepender e botar tudo na pessoa física. Teria um porquê de existir? Nunca vi fazer. Nunca aconteceu. Pode botar na pessoa física? Depende. Tem uma condição que pode botar. Por exemplo, eu quero vender um imóvel. Certo. Beleza? Um imóvel residencial. Esse imóvel residencial, quando você vende um imóvel, tem ganho de capital. Né? Que certo. É o quê? Do valor que você comprou para o valor que você vendeu, essa diferença incide 15%, que é o imposto de renda ali do ganho de capital. Né? O que você aferiu de lucro imobiliário. Isso é tributado, é renda. Que acontece? Se você tem um imóvel residencial, está lá na sua holding, tá? Agora esse imóvel pertence à holding. A pessoa física, ela tem um benefício. Se ela tem um imóvel residencial e ela vende esse imóvel e no prazo de 180 dias ele compra outro, não tem ganho de capital nessa história. Então, é uma economia tributária fantástica. Se está lá na holding, isso não vale para a holding. Mas se ele quiser trazer para a pessoa física, fazer essa venda e depois voltar com outro lá para dentro, às vezes vale. A gente faz uma conta. A gente conta mesmo. A holding é o tempo todo você fazendo conta. Vamos vender dentro da holding ou vamos vender aqui fora, né? E aí tem uma economia tributária grande. Então, essa economia, os pais só descobrem depois. Essas possibilidades, eles entram lá para quê? Para proteger os filhos, para o Estado não interferir e para não ter o imposto da herança. É isso que eles fazem. Eu não quero que bata o imposto da herança. Ah, mas tem a da doação de cota. Tem. Mas a gente também tem um mecanismo contábil que a gente faz uma estrutura e que acaba zerando até é uma estratégia que a gente tem que também zera esse